Como é a recuperação depois de uma cirurgia de quadril, depois de uma cirurgia de artroplastia ou prótese total do quadril? Meu nome é Fernando Portillo Ferro, sou médico ortopedista, focado, especializado nas doenças da região do quadril. E sem dúvida isso é uma das dúvidas mais comuns dos pacientes que procuram no consultório ou que tiram dúvidas aqui na internet com a gente. O paciente já recebeu algum diagnóstico de uma doença no quadril, tem a perspectiva de passar por uma cirurgia e tem muito medo de que a recuperação seja difícil, longa, trabalhosa. E muitas vezes tem mitos e dúvidas sobre isso. Ouviu uma história de algum vizinho, de algum parente que muitas vezes fez uma cirurgia que não tem nada a ver com o que está sendo proposto. E, obviamente, a pessoa tem muito receio de ser afastada das suas atividades habituais por um tempo muito longo. Isso é perfeitamente natural. Eu vou dizer aqui para vocês algumas médias, algumas generalidades de uma cirurgia específica, que é a cirurgia de artroplastia total do quadril primária, ou seja, aquela cirurgia em que a gente está colocando a prótese no quadril que não tem nenhuma cirurgia prévia. Isso é importante porque existem diferentes cirurgias que a gente pode fazer. Essa é uma cirurgia relativamente frequente de ser feita, sem dúvida é a cirurgia que os pacientes mais perguntam. Então vamos lá, como é que é essa recuperação no pós-operatório? Primeira coisa, é super importante ressaltar isso desde o começo do vídeo, vou falar isso outras vezes no decorrer do vídeo. Isso pode variar, isso pode ter algumas diferenças caso a caso. Então, as informações que a gente dá no consultório para o paciente, com certeza são muito mais importantes do que as informações que eu vou dar aqui para vocês nesse vídeo. Eu vou tentar fazer uma média e dar umas generalidades sobre a maioria dos pacientes. Mas se, por algum motivo, no seu caso, foi dito um tempo diferente, provavelmente existe um motivo para isso. Vamos lá. Esses tempos também são os que a gente costuma praticar aqui na nossa equipe, com as técnicas cirúrgicas que a gente utiliza, são menos invasivas do que se fazia antigamente. Existem diferentes estratégias de anestesia, de fisioterapia precoce que conseguem acelerar a recuperação dos pacientes. Quando o cirurgião lança a mão de todas as tecnologias mais modernas para acelerar a recuperação, ele provavelmente consegue tempos muito parecidos com esse que eu vou falar. Quando a equipe não tem acesso a essas técnicas mais sofisticadas de reabilitação, pode ser que o tempo seja um pouquinho mais longo. É importante ter isso em mente. Vamos lá, vamos começar falando sobre quanto tempo o paciente vai demorar para levantar da cama. É uma pergunta muito básica. O paciente, obviamente, foi anestesiado, passou por uma cirurgia, e aí eu posso responder para você algumas horas. Em alguns casos, 6, 8, talvez 10 horas. É o tempo daquele efeito da anestesia passar por completo. Então, muitas vezes o paciente consegue sair da cama já no primeiro dia. Foi operado de manhã, à tarde, e ele já tem uma grande chance de conseguir levantar e dar os seus primeiros passos. Ir ao banheiro, dar uns passinhos no corredor. Nossa, doutor, como isso é possível? Isso é possível porque hoje em dia a gente utiliza uma técnica de anestesia que o efeito passa relativamente rápido, sem deixar um bloqueio motor, ou seja, sem deixar essa perna paralisada por muito tempo. A gente utiliza técnicas de bloqueio periférico de nervo para controlar a dor do paciente sem tirar a força. Antigamente, as técnicas de anestesia deixavam um bloqueio motor por mais tempo, o paciente acabava ficando mais tempo com as pernas enfraquecidas e paralisadas, mas hoje em dia a gente tem condição de botar o paciente para andar no mesmo dia. Obviamente, se o paciente tem uma saúde razoavelmente preservada, tem uma força muscular razoável. Pacientes mais idosos, mais fragilizados, pode ser que não consigam andar no mesmo dia, pode ser que andem só no dia seguinte. Quanto tempo que vai ficar no hospital? Também depende, mas em média eu costumo dizer 1 ou 2 noites. Quando o paciente é bem saudável, tem uma força boa, existe a possibilidade até dele nem dormir no hospital, ir para casa no final do mesmo dia. Mas isso não é tão comum. A maior parte dos pacientes acaba ficando 1 noite. No dia seguinte, no final do dia, já é seguro ir para casa, em boa parte desses pacientes. Quando o paciente é um idoso, um pouco mais frágil, tem doenças no coração, no pulmão, pode ser que a gente recomende ficar 2 noites em observação no hospital. Então, tem essa variação dependendo das condições do paciente. Pode ser de nenhuma, 1 ou 2 noites, ou até mais se for um paciente mais doentinho. Isso é muito diferente do que foi no passado. Algumas décadas atrás, uma cirurgia dessa, o paciente muitas vezes ficava internado 1 semana, ou até mais. Isso com certeza não é a regra mais hoje em dia. Outra pergunta super comum: quanto tempo para voltar
para conseguir andar sem nenhum tipo de apoio, né? No começo a gente recomenda usar um par de muletas, um andador. Uma parte dos pacientes vai ficar aí alguma coisa entre 10 e 15 dias usando o apoio. Pacientes mais ativos e mais fortes podem ficar menos um pouco, uma semana, mas eu diria que na média, a maioria dos pacientes vai ficar entre 10 e 15 dias. Novamente, o paciente mais idoso, mais doentinho, com deformidades maiores, pode ser que fique mais do que isso, 20 dias, para recuperar totalmente seu equilíbrio e conseguir andar de forma independente. Quanto tempo para voltar a dirigir? Eu costumo recomendar mais ou menos o tempo que eu recomendo ficar com o apoio das muletas ou do andador, né? Mais ou menos o mesmo tempo. Geralmente, quando a pessoa consegue andar sem apoio, sem mancar, ela consegue controlar os pedais do veículo com segurança. Tempo para voltar a trabalhar, doutor Fernando. Como é que eu vou conversar com o meu chefe e definir isso? Essa é uma resposta que depende muito, depende do tipo de trabalho da pessoa. Se a pessoa faz um trabalho no escritório, um trabalho no computador em casa, o famoso home office, ela consegue voltar a trabalhar em poucos dias, ela já consegue sentar numa cadeira e trabalhar e ser produtiva no seu computador. Se a pessoa tem que se deslocar até o seu trabalho, né, esse percurso de ida e volta, com tranquilidade, sem dor, eu costumo recomendar algo entre 20 e 30 dias, mais pelo deslocamento do que tanto pelo ficar sentado no escritório. Se for um trabalho que a pessoa tem que percorrer longas distâncias, subir e descer a escada, né, tem que interagir com muitas pessoas, passar uma grande parte do tempo de pé, eu costumo recomendar alguma coisa entre 40 e 60 dias, para a pessoa conseguir ter esse dinamismo no trabalho. E se for um trabalho em que a pessoa tem que pegar peso, fazer força, ou até mesmo correr, eu recomendo até mais que isso, 3 meses, para realmente restabelecer bem a força do corpo. Mas voltando lá no começo, se for um trabalho de escritório, principalmente se for um trabalho de escritório em casa, não tem que sair de casa para trabalhar, dias, às vezes menos de uma semana, a pessoa já está confortavelmente trabalhando ali no computador. Então, nesses pacientes, isso afeta bem menos a produtividade relacionada ao trabalho. E para voltar a fazer esporte, de novo, depende muito do tipo de esporte. Uma musculação, por exemplo, já é parte da fisioterapia, ali no segundo mês depois da cirurgia já está fazendo por parte dos exercícios de musculação. Bicicleta ergométrica também já faz parte do processo de reabilitação, em menos de 2 meses já vai estar fazendo. Uma caminhada, a mesma coisa. Para fazer uma corrida, por exemplo, em velocidade menor, vai gastar aí alguma coisa em torno de 3 meses na maioria dos pacientes. E esportes mais dinâmicos, ainda mais tempo. E aí vai depender muito do tipo de esporte que o paciente vai praticar. Eu gosto de recomendar uma conversa caso a caso, dependendo do tipo de esporte, do condicionamento que o paciente tem, da experiência que ele tem com aquele esporte. Então vai ter bastante variação sobre as recomendações que a gente vai dar de retorno ao esporte para os diferentes pacientes. Eu acho que eu consegui fazer um apanhado geral das dúvidas mais comuns em relação à recuperação. Lembrando que isso são generalidades que valem para hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Essas coisas vão mudando devagarzinho com o tempo, né? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo parecido, algumas coisas mudaram depois daquele vídeo, outras não. Recomendo que você sempre verifique informações bem atualizadas, converse comigo ou com o seu cirurgião sobre isso, para ter uma estimativa bem realista do seu caso, para você não ter surpresas. Mas eu garanto para vocês, usando as tecnologias que a gente tem hoje em dia, as técnicas de anestesia, fisioterapia e principalmente as técnicas cirúrgicas mais modernas, a recuperação de uma cirurgia no quadril hoje é muito mais rápida do que era alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, as histórias que muitos pacientes ouvem de recuperações muito longas, muito sofridas, muito difíceis, quase sempre estão relacionadas com cirurgias realizadas há muito tempo atrás. Isso melhorou bastante. Então, com tecnologia de ponta, com técnica atualizada, a gente consegue botar os pacientes para se movimentar e serem ativos bem mais cedo. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre para alguém da família. O objetivo do canal é disseminar a informação e a forma que você mais ajuda. Esse nosso objetivo é compartilhando com a sua família, com seus amigos, são as pessoas que confiam e acreditam em você. Espero ter ajudado, espero que essas informações tenham sido úteis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.